eu nunca havia assim ministrado uma palavra, irmãos, a respeito da paternidade de Deus. Ainda que toda vez que você vá pregar, esse assunto é claro, ele faz parte da doutrina cristã, e a gente sempre fala a respeito da paternidade de Deus, amém? Quase impossível ministrar uma palavra sem entrar dentro desse tópico, mas hoje o tema da mensagem é a paternidade de Deus, amém? Sempre gosto de ser desafiado a ministrar algo que eu nunca preguei, então hoje estou muito feliz por isso, um pouco nervoso, que o Senhor me abençoe e me conduza, mas é sempre bom ministrar um novo tema, estudar a palavra de Deus, conhecer mais e compartilhar as verdades bíblicas, para que isso traga vida sobre você, amém? Então vamos lá, 1 João capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, aleluia, irmãos. Irmãos, hoje nosso culto está com uma presença diferente aqui, irmãos. Quando o louvor estava tocando, eu falei, Senhor, que presença agradável, que presença gostosa, que a presença do Senhor continue aqui, amém? Durante a nossa ministração. Então, irmãos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Irmãos, nós éramos pecadores. Você tem noção de quem nós éramos, irmãos? E hoje o Senhor nos concede o benefício, essa graça de poder ser chamado de filho. Alguém que passaria a eternidade afastado da presença de Deus. Alguém que andava no pecado, não obedecia a Deus, não agradava a Deus, mas andava segundo os seus próprios desejos. Alguém que ia colher o fruto do seu pecado, mas hoje o Senhor nos chama de filho. Irmão, você tem noção do que é isso, irmãos? De Deus nos concedeu o benefício de ser chamado filho de Deus. Nós somos filhos do Altíssimo, do Criador do céu e da terra. Irmãos, isso é algo extraordinário. O Senhor Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 5, ele disse, bem-aventurado são os pacificadores, os que promovem a paz. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Então, um camarada bom perante a sociedade, um cara que gosta da paz, que ajuda os outros, o que as pessoas falam? Rapaz, esse aí é filho de Deus. Sim ou não? Esse camarada é filho de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Agora, irmãos, não é só isso que a Bíblia está nos ensinando. Ainda que é muito bom poder ter esse título de filho de Deus. Sim ou não? Quem aqui se alegra por poder ser chamado filho de Deus? Amém? Mas essa é só uma pequena parte da revelação. Essa não é toda a verdade da palavra de Deus. Porque o apóstolo João diz o seguinte: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Agora mudou tudo, irmão. Agora nós estamos em outra realidade. Agora nós não temos um título, nós não somos somente parecidos com Ele, nós não só lembramos Ele, nós somos de fato filhos. Nós vamos explicar isso aqui, irmãos. Porque no mundo há o ditado, Deus é Pai, sim ou não? Há o ditado, Deus é Pai. E Deus é Pai? É, Deus é Pai, isso é verdade. É uma verdade bíblica, né? Agora a questão é, Deus é Pai de todos? Aí já é uma outra coisa, né? Porque assim como tem esse ditado no mundo que Deus é Pai, também tem aquela expressão que o povo gosta de citar muito, que todo mundo é filho de Deus. Sim ou não? As pessoas falam isso. Deus é Pai. Não, porque todo mundo é filho de Deus. Então, de fato, são duas afirmações que nós temos que pegar ela e alinharmos ela com a palavra de Deus. Então, eu vou observar primeiro esse ponto, né, onde as pessoas acham que todos são filhos de Deus, porque a Bíblia diz que de fato nós somos filhos, mas realmente todas as pessoas são filhos de Deus? Vamos abrir a palavra de Deus e depois nós voltamos lá para saber realmente quem é filho de Deus, mas vamos analisar aqui primeiramente se todas as pessoas são filhos de Deus. Então o texto de João capítulo 1 versículo 12, Evangelho de João capítulo 1 versículo 12 diz o seguinte, falando a respeito de Cristo, né? O texto começa dizendo que Ele era o Verbo, Ele estava com Deus e era Deus, né? Mas a todos quantos o receberam, todos que receberam a quem? A Cristo. Está falando que todas as pessoas que receberam a Cristo, o que aconteceu? Foi-lhe dada o poder de serem feitos.
foi-lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Posso te falar algo aqui, irmãos? Essa é uma verdade que confronta as pessoas que estão fora do Evangelho. Elas não gostam de ouvir isso aqui. Isso aqui soa como espinho no ouvido daquela pessoa que não nasceu de novo. Você sabia disso? Porque ela falou, mas então eu não sou filho e você é filho. Então você é mais bonito que eu. Então quer dizer que tem gente que é filho de Deus e eu não sou filho de Deus. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos afastados de Deus. Ninguém nasceu filho de Deus. Mas a Bíblia diz que a todos que receberam a Cristo, aos que creram no seu nome, aqueles que invocaram o nome de Jesus Cristo, aqueles que creram no sacrifício da cruz do Calvário, aqueles que receberam o perdão do sangue derramado na cruz de Calvário, esses foram feitos, esses receberam o direito de se tornarem, porque eles não eram filhos de Deus. E por que eu estou falando que muitas pessoas não gostam de ouvir isso? Porque eu já participei disso, né? O Thiago Trans está aí. O Thiago era novo na igreja, rapaz. O Thiago tinha chegado, tinha pouco tempo na igreja. Thiago, vamos fazer uma casa de paz? Vamos. Nós fomos fazer uma casa de paz lá na casa do meu avô. Rapaz do céu, quando eu li esse texto aqui, meu tio pulou dessa altura aqui. Mas então eu não sou filho de Deus, não, eu sou filho do diabo, eu sou filho de quem? Então só vocês que é filho de Deus. Eu falei, calma, vamos ler a Bíblia. Vamos interpretar o texto devagar, texto por texto, e vamos entender o que a Bíblia está querendo falar. Se não é, você pode se tornar, é só crer. Vamos crer então e vamos resolver esse problema agora. Mas você está entendendo? As pessoas não aceitam. Mas não sou eu, irmão, é a Bíblia. Agora, se você não é filho de Deus, você pode se tornar. Como? Aqueles que receberam a Cristo. Esses receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então não é todo mundo que é filho de Deus, ainda que Deus é Pai. Deus é Pai, irmão? Check, ok. Todo mundo é filho de Deus? Não. Então vamos lá. Agora, se a Bíblia diz que nós não recebemos, né, somente o direito de ser chamado, mas a Bíblia diz que de fato, irmão, é um fato. E eu preciso gastar pelo menos um minutinho a respeito disso aqui. É um fato que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque às vezes você pensa que isso é um jargão. Você pensa que isso é uma analogia bíblica. Você pensa que isso é um jeito bacana de demonstrar com que Deus se preocupa conosco, porque o Pai se preocupa com seu filho. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, de fato, esse é um fato concreto e verídico de que toda aquela pessoa que creu em Jesus Cristo, ela se tornou filho de Deus. Amém? Então, como que nós podemos entender isso? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 9. E agora nós vamos entender de maneira mais prática aqui o que a Bíblia, por que nós somos filhos de Deus, né? Presta atenção, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora volta no versículo 8 aí para mim, por favor. O que a Bíblia... Isso, 9. Pois o que permanece nele é a divina semente. Presta atenção, irmãos. Nós estamos falando de um fato. Todo mundo que nasce, nasce de alguma coisa ou de alguma maneira. Toda planta que nasce, nasce de uma semente. Você nasceu de uma semente, sim ou não? Todo mundo que nasce tem que nascer de alguma maneira. Se eu nasci de Deus, pastor, então como que eu nasci de Deus? Nós vamos entender, mas a Bíblia nos dá aqui uma dica. Ela diz que há uma semente dentro de nós, e essa é a divina semente. Ou seja, irmão, nós não nascemos só de blá blá blá, nós não nascemos só de conversa, existe uma semente de Deus que nos gerou. E pasme, quando você pega essa palavra no original semente, você sabe qual palavra que é? É a palavra esperma. O esperma é a semente, que ali contém a vida necessária para que você nasça. Ali, irmão, dentro da semente, contém códigos genéticos, Por que você acha que quando você planta, né, um pé de goiaba, nasce um pé de goiaba? E lá tem goiaba. Porque dentro daquela semente, meu irmão, isso é incrível, isso foi plano de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que a semente gera segundo a sua espécie. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, permanece nele o quê? A divina semente.
Então, a semente de Deus gera segundo a espécie de Deus. Deus nos gerou, e hoje a natureza dele habita em nós, e nós somos filhos de Deus. Vamos voltar lá para aquele texto que nós estávamos lendo lá, João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler o 13. O que a Bíblia diz? Os quais não nasceram do sangue. Nós vamos falar a respeito disso. Eu lá entrei na barriga de Deus, e ele ficou grávido de mim 9 meses, e eu nasci de novo de maneira natural, como a gente nasce aqui na terra? Não. Nós nascemos da vontade da carne, porque meu tio queria nascer da vontade da carne. Tomara que ele não esteja assistindo, né? Porque lá, então você não é filho de Deus? Não, eu sou. Ele quer nascer de Deus na vontade da carne. Não, eu sou filho de Deus. Adianta nascer na vontade da carne? Não adianta. Você tem que nascer da semente de Deus, né? E nem da vontade do homem. Mas nós nascemos de Deus. Nós nascemos de Deus. A semente de Deus foi gerada e nós nascemos de novo. Agora, como que nós nascemos de novo? Olha o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, que diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. Presta atenção, a Bíblia está nos explicando que nós fomos gerados de novo. Você já nasceu uma vez, meu irmão, mas a Bíblia diz que quando você crê em Cristo, você nasce de novo. Você é regenerado, você é gerado outra vez, mas agora você não é gerado de maneira natural, não é através do sangue, não é de maneira natural, mas é de maneira celestial, porque agora você não é só cidadão da terra, você é cidadão do céu. Agora você não pertence só à sua família terrena, agora você pertence à família de Deus. Agora o código genético, a sua natureza, a sua vida, não é somente terrena, mas ela é celestial. Por isso a Bíblia diz que você não foi regenerado de semente corruptível, ou seja, você nasceu de uma semente que não pode se corromper, é a semente de Deus. Nós lemos no texto anterior, essa semente, ela está dentro de nós, amém? Então nós fomos gerados de novo. Certa vez lá em João capítulo 3, a Bíblia conta a história, eu sei que os irmãos conhecem, mas Nicodemos estava um pouco confuso com essa situação, porque ele procurou o Senhor, falou: sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, ninguém faz milagres como o Senhor, né? Ele queria saber ali mais a respeito de como ele poderia ser salvo, e Jesus falou para ele: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos falou: mas peraí, mas como eu sendo velho, posso voltar e posso entrar novamente na barriga da minha mãe, né? Então, o que o Senhor Jesus está falando não é de um nascimento natural, mas é de um nascimento espiritual. Você foi gerado de novo no seu espírito, que estava apagado, morto por causa do pecado. O pecado te afastou de Deus, e a parte de você que é seu espírito, que se relacionava com Deus, foi morta. Então você passou a ter uma vida guiada pelas suas vontades, pela sua alma, pelas suas emoções, por aquilo que você aprendeu. Mas agora, quando você nasceu de novo e o Espírito gerou o seu espírito novamente, agora você é guiado pela palavra de Deus. Agora você é chamado para andar em novidade de vida, andando no Espírito, agradando a Deus e não somente a sua carne, amém? Então você foi regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como que eu nasço de novo? Eu nasço de novo ouvindo a mensagem e crendo na mensagem do Evangelho, amém? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha que coisa tremenda, a semente de Deus, ela permanece em nós. Isso nos fala, irmão, da natureza de Deus. Deus transmitiu a sua natureza a nós. Quando você pega uma semente que ela gera segundo a sua espécie, um dos objetivos de Deus é que nós pudéssemos manifestar a sua imagem, manifestar a tua glória, amém? Porque o filho, ele parece o pai, sim ou não? A árvore que nasceu de uma semente, ela parece aquela árvore, é ou não é? Quando você olha para uma árvore, você olha para ela e fala: rapaz, olha lá, o fruto dela está ali, é um pé de goiaba. Nós somos filhos de Deus, nós temos que manifestar os frutos de Deus, glória a Deus, aleluia. Então, vamos ler aqui, um texto aqui em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que nos mostra a importância de entendermos que Deus é Pai. Irmãos, pouquíssimas vezes no Antigo Testamento,
e de forma profética, anunciando a nova aliança, você vê o nome de Deus citado como Pai no Antigo Testamento. Pouquíssimas vezes, quando é citado de forma profética, anunciando o novo tempo que viria, que é a dispensação da graça, que é o momento que nós vivemos, amém? Então, Jesus, a Bíblia diz que ele veio revelar um novo nome. Qual é esse nome que não tinha sido revelado até aqui, que estava oculto? Pai, amém? Abba. Deus revelou a nós como Pai. Então, quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, e você não vai ver nenhuma oração antes disso, começando com esse termo, você pode analisar toda a palavra de Deus, a não ser algum texto de Oséias e outro de Isaías, que ainda cita assim de maneira profética a nova aliança, mas o Senhor Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto, vós orareis assim. Presta atenção, irmão, isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele falou assim, vocês vão orar falando o seguinte, Pai nosso. Irmão, isso aqui muda tudo. Por quê, pastor? Porque agora você não se relaciona mais com Deus, irmão, baseado em preceitos e mandamentos e regras, ou em figuras, ou por causa de dia, de local, ou sombras, coisas da antiga aliança. Agora você tem um relacionamento íntimo com Ele, porque agora você tem a natureza dEle. Agora você é filho, e quando você ora, você não está falando com alguém desconhecido, você não está falando com um Deus que está longe, meu irmão, que não te conhece, pelo contrário, o nosso Deus é um Deus pessoal, não nos trata no atacado. Que pai que trata o filho no atacado, meu irmão? Que pai que não tem os filhos, que não sabe qual é a necessidade, o nome, o comportamento, aquilo que gosta, como que tem que ser tratado? Que pai que não conhece as coisas dos seus filhos, irmão? Que pai que trata todo filho igual? Orar a Deus como pai, irmão, muda tudo na nossa vida cristã. Quantos estão entendendo aqui? Essa é a dispensação da graça, onde nós podemos nos achegar na presença de Deus e entender que existe alguém que se preocupa conosco, até mesmo nos mínimos detalhes. Aleluia, irmão, isso muda tudo, entender que Deus é Pai. Talvez você não tinha essa percepção, ou quando você ouvia a palavra Deus é Pai, você entendia como o mundo entende, como um jargão, como algo longe, mas isso é muito mais real do que nós imaginamos. A semente dele está em nós, ele nos gerou de novo para uma nova vida, a natureza dele habita em nós, nós somos parte da família de Deus, amém? Pai nosso, irmão, você já vai começar orando chamando de Pai. Já não dá uma certeza que você vai receber aquilo que você ora, meu irmão? Começar orando a Deus, falando Pai Nosso, muda tudo. Principalmente para o judeu. Eu nem quero falar um pouco do judeu, depois nós falamos um pouco em relação a isso, porque ele estava acostumado a cumprir o quê? Mandamento, regra. Tudo, agora Deus se manifestou, agora Deus veio habitar, agora nós estamos numa nova aliança. Agora Deus se preocupa comigo, de maneira detalhada. Ele sempre se preocupou, irmão, mas a questão é que a revelação ela foi sendo progressiva, e hoje nós temos um entendimento completo, que Cristo veio e cumpriu tudo por nós, e agora nós estamos vivendo na plenitude dos tempos, irmão, que é viver na presença de Deus, onde nós podemos nos achegar a Ele e nos relacionar com Ele, onde Ele se preocupa conosco, amém? Por que eu estou tocando nesse assunto de que Ele se preocupa conosco, irmãos? Porque nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida cristã, amém, irmãos? Porque tem gente que só vem na igreja porque quer coisa de Deus, e nós temos que ter esse cuidado em se preocupar com isso. Nós não podemos deixar de falar que isso é verdade, irmão. Como que eu vou chamar Deus de Pai, sem que Pai não está preocupado com as minhas coisas? Como que Deus é Pai e não está preocupado com as minhas contas? Como que Deus é Pai e não está preocupado com a minha saúde? Como que Deus é Pai e não está preocupado com o meu emocional, meu irmão? Deus é Pai, Ele se preocupa com tudo, cada detalhe da sua vida. Então não é por causa do exagero de alguns, irmãos, que nós vamos perder o melhor daquilo que Deus tem para nós. Eu quero tudo, irmão, que a palavra tem para me oferecer. Eu quero receber tudo que o Pai tem para mim, amém? Hoje é dia dos pais, irmãos. Muitas pessoas podem ter deixado para honrar o seu pai e não está aqui. Está honrando o pai, mas deixa eu falar para você que Isaías se refere a Cristo, né? Ao menino que nasceu, o filho que se nos deu, né? Como maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai eterno. Nós temos um Pai eterno, irmão. A paternidade que ela é temporária, e o Pai eterno nos ensinou que temos que honrar a nossa paternidade temporária, mas Ele é o nosso Pai eterno, é Ele que nós temos que honrar acima de todas as coisas. Aleluia! É Ele que vai nos ajudar a mudar a vida do nosso pai terreno, ou você, do seu filho, ou qualquer outra situação que você tem, porque é Ele que é eterno, Ele que é poderoso, amém?
Então nós oramos e nos relacionamos com Deus baseado na verdade de que Ele é o nosso Pai. E Jesus veio claramente ensinar isso. Todas as vezes que que Cristo se referia a Deus, Ele se referia como Pai. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer, o Pai me ordenou, eu estava com o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Como vocês estão entendendo? Quando você for orar, você diga Pai nosso que estás no céu. Irmão, será que você não pode parar para entender? Peraí, por que Jesus falou tanto que Deus era Pai? Porque Pai cuida, porque Pai preocupa, porque Pai ama, porque Pai tem a mesma natureza do Filho, porque o Pai dá propósito, o Pai tem herança, o Pai dá provisão, o Pai dá cuidado, o Pai dá sustento, o Pai vive para dar uma vida melhor para o Filho. Então o desejo do coração de Deus é que nós tenhamos uma vida abençoada na presença dEle. Eu não posso, irmão, de maneira alguma, a própria Bíblia nos ensina isso, né? Não pode ficar falando isso para os nossos filhos, mas a Bíblia diz, vós pais sendo maus, nós somos pais maus. A Bíblia diz isso, irmão. Vocês sendo pais maus, dão boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Por quê? Porque o Pai Celestial não é mau, quem é mau são os pais terrenos. Por que os pais terrenos são maus? Porque eles erram, porque eles pecam, porque muitas vezes eles pensam mais em si mesmo, e eu não preciso contar a historinha da nossa vida, irmão, porque vocês já sabem, nós somos falhos, sim ou não? Por isso nós precisamos do nosso Pai Celestial, do nosso Pai Eterno. Agora a Bíblia diz que, a Bíblia está fazendo uma comparação com o pai mau, e diz que o pai mau preocupa com o filho, e se ele pedir pão, não vai dar pedra. Agora, se você pedir algo para Deus, você acha que Deus não vai te dar, sem que o seu pai terreno mal te dá, e o Pai Celestial perfeito, você acha que Ele não vai te dar, irmão? Então eu não posso abrir mão dessas verdades bíblicas por causa de pessoas incrédulas, que pensam que tudo que elas conquistam é na força do braço delas. Eu prefiro orar ao meu pai, irmão. Pergunta pro meu filho se ele está preocupado quanto que é a escola dele, ou se ele vai falar para você, meu pai trabalha e ele paga. Nós temos que descansar em Deus, irmão. Entender que temos um Deus, que a Bíblia diz que trabalha para aqueles que nele esperam. Se Deus se manifestou como Pai, irmão, eu não posso abrir mão dessa analogia e comparar Ele com outro tipo de coisa, comparar Ele com outro tipo de... Qualquer outro tipo de relacionamento nós temos aqui na terra, é com pai, é filho com pai, é intimidade. O filho se expressa ao pai, descansa no colo do pai, abre o coração com o pai, eles se relacionam, eles têm intimidade, meu irmão. Amém? E para o filho, irmão, contrário do nosso caso, nós sabemos que o nosso pai sempre tem provisão, mas o filho sempre pensa que o pai tem dinheiro. O filho nunca está preocupado, não importa quem é o pai dele, não importa quanto que ele tem na conta, ele sempre quer e sempre fala, meu pai vai me dar. Essa é uma analogia, irmão, que nós temos que aprender com a palavra de Deus. A Bíblia quer nos ensinar, pedir e dar-se-vos-á, bate e se abrirá, aquele que procura acha, porque Deus é bom. Se você pedir com fé no coração, assim será feito, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer nos dar alegria completa, irmão, como? Pedindo e recebendo. Agora, para isso nós temos que crer que Deus é Pai. Porque se você crê que Deus não está preocupado com a sua vida, como é que você vai pedir alguma coisa para Deus, irmão? Então você tem que se relacionar com Deus baseado na sua palavra, onde Jesus nos ensinando pela primeira vez a se dirigir ao Pai, a primeira coisa que Ele cita é Pai Nosso. Aleluia, irmãos, amém? Você crê que Deus é Pai? Mas talvez você pode falar para mim, pastor, eu não relaciono a figura paterna com algo bom. Não tive um bom pai, não tenho memórias boas da paternidade, então eu não consigo olhar para Deus como pai e pensar isso como algo bom. É por isso que a Bíblia diz que existem os pais que são maus, que somos nós aqui na terra. Mas Deus, a Bíblia diz lá em Salmos 27:10, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O Senhor está em outro nível. Isaías 49:15 diz o seguinte: pode ainda a mãe que amamenta esquecer-se do seu filho? Porventura pode, meu irmão, uma mãe. Por que você está falando de mãe, pai? Pastor, por que você está falando de mãe, pastor? Porque para muitos a mãe ainda está com um nível de amor acima do pai. Então a Bíblia, ela coloca o pai e a mãe aqui, irmão. E Deus, né, é claro que está acima de todas as coisas. Ainda que porventura é impossível uma mãe que tem uma criança que se não mamar morre. Se algum dia essa mãe esquecer de dar o peito para dar leite para amamentar essa criança, ainda que isso aconteça, todavia eu não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece, irmão. Ainda que o pai terreno falhou, ainda que a mãe terreno falhou, Ele é o Pai perfeito. Sedes perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial. Ele é perfeito, irmão, Ele não erra, tudo que Ele faz é perfeito.
Aleluia, Ele é o Pai perfeito. Você pode olhar e falar assim: eu não tive um Pai perfeito, agora eu tenho, porque agora eu tenho a natureza dele, agora eu nasci de novo e Ele habita em mim. Agora eu posso descansar, agora eu posso orar e crer, porque Ele não erra. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Então Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu quero mostrar para você que isso é uma doutrina bíblica, a paternidade de Deus, amém? Não tem como linkar o cristianismo sem Deus como Pai. Então Jesus, quando ensina a orar, Ele começa a ensinar, começa a dizer que nós temos que nos referir a Deus como Pai. E os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, que seguiu a doutrina de Cristo da igreja primitiva. Paulo falando na igreja de Éfeso: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Está se referindo à igreja de Éfeso. Eu me ponho de joelho para orar diante do meu Pai. Quando eu me relaciono e quando eu oro, quando eu coloco a vida de vocês diante de Deus, eu estou falando com o meu Pai. Essa é a doutrina da igreja, essa é a doutrina dos apóstolos. Deus é Pai. Jesus nos ensinou e os apóstolos nos ensinou, e essa é a doutrina da igreja, irmão. Não aceite ninguém mudar essa realidade, irmão. Ah, pastor, mas Deus é juiz. Sim, irmão, Ele é juiz, Ele vai julgar. E Ele vai nos julgar como filhos. Aleluia. Vem cá no colo do papai. Não, aquele dia lá pode deixar, vem cá. Está perdoado, meu sangue te cobre, te lava, te purifica. Eu sou filho, irmão, eu tenho a natureza dele. Se há algo que eu faço que não agrada a Ele, a Bíblia diz que eu devo me arrepender e confessar os meus pecados, que Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça, e que eu não devo andar segundo a minha natureza terrena, mas segundo a minha nova natureza. Amém? Se você nasceu de novo, você vai andar segundo a sua nova natureza. Você vai abrir mão da natureza carnal. Por quê, pastor? Porque a velha natureza ainda está aí. Quem falou que ela foi embora? Aonde que ela mora? Ela habita na sua carne. O que nasceu da barriga da sua mãe está aí. E o que nasceu do Espírito está dentro de você, no seu espírito. Novo homem, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, a Bíblia se refere a Cristo, né, no Evangelho de João. Ali Jesus continua conversando com Nicodemos, e ele, né, diz o seguinte: para que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, João 3,16, unigênito, seu Filho único. Deus tinha um único Filho, mas a Bíblia diz que agora nós fomos incluídos na família de Deus. Ele não é mais o unigênito, Ele é o primogênito. Colossenses 1,15 diz o que? Que Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Agora Ele não é mais o Filho único, agora Ele é o primeiro de muitos filhos que Deus tem, porque agora nós fazemos parte da família de Deus. Nós nascemos de novo, fomos regenerados e temos um Pai que nos ama, amém? Aleluia. Então, eu queria falar um pouco a respeito de alguns privilégios de ser filho de Deus. É claro que tem privilégio, né, meu irmão? E você está pensando: não, rapaz, o filho do Neymar lá deve ser bom demais ter aquele tanto de dinheiro lá, né? Não, meu irmão, privilégio tem você que é filho de Deus, que nasceu de novo, que vai usufruir não somente de promessas terrenas, mas de promessas eternas e celestiais, amém? Então é filho de Deus, tem privilégio, irmão. Pastor, mas Deus não ama a todos? Ama, irmão, mas filho é diferente. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Ah, mas é acepção de pessoas. Não, o amor está disponível a todos. Você pode crer, receber nessa manhã, se tornar filho e fazer parte dessa família. E não precisa ficar com invejinha gospel, porque tem para todo mundo, amém? O sangue foi derramado e Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação está disponível a você. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, enquanto você estiver vivo, a salvação está disponível a você. Você pode se tornar filho. Você pode, como diz João 12, se tornar filho. Amém? Então vamos lá, vamos curtir um pouquinho a vida cristã, né? Vamos nos alegrar na presença de Deus. Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher que era daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Meu irmão, endemoniado já é ruim. Horrivelmente endemoniado, então, não preciso nem falar como é que estava a situação dela, para você entender o tamanho do milagre, amém?
entenda, ela não estava endemoniada, ela estava horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Irmãos, eu quero abordar 3 coisas assim, dentro desse texto aqui, para que possamos entender a importância da paternidade de Deus na nossa vida, né? Eu disse que ia falar a respeito de alguns privilégios, e sim, irmãos, temos privilégios, como vimos nesse texto aqui. Essa mulher, né, Ciro-Fenícia, ela procurou a Cristo, a Bíblia diz que pelo menos 3 vezes ali, ela foi negada de receber aquele milagre, mas de repente ela teve uma revelação, irmão, tão extraordinária, que poucas vezes você vê o Senhor Jesus citando isso na Bíblia, mas ele, o autor da fé, ficou encabulado com a fé daquela mulher. Ele mesmo falou: meu Deus, que grande é a fé dessa mulher. Olha o que ele falou para ela: faça-se contigo como queres. Minha filha, tirou 10 na prova, o que você quer? Só sua filha? Ela está curada nesse momento. Aquela mulher recebeu um milagre ali extraordinário. Agora, o que a Bíblia nos mostra é que Jesus falou para ela o seguinte: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu não quero entrar aqui, irmão, no mérito da mulher, eu quero falar só a respeito de filiação, amém? Já preguei essa palavra aqui outras vezes, os pastores também, né? Jesus estava ali se relacionando com ela, e de repente ele diz o seguinte: não é bom tirar o pão dos filhos. O que isso nos mostra, irmão? Que filho tem privilégio. Tem ou não tem, irmão? Filho tem privilégio. Irmão, pode ser quem for, o filho do presidente vai na minha casa, o melhor amigo, meu primo, 1º grau, 2º grau, o meu filho é meu filho. Não adianta. Filho tem privilégio. O filho é filho, meu irmão. Não tem jeito de você se comparar, não tem jeito de você entender. Tudo aquilo que é meu será dele. Quantos estão entendendo? É assim que funciona. Então Deus, se relacionando com aquela mulher, falou: eu não posso tirar o pão. Agora, 3 coisinhas que eu falei que nós precisamos aprender aqui com esse texto. A primeira é o seguinte, irmão: tem filho que não está comendo na mesa do pai. Tem filho que não come. Por quê? Porque ele não sabe que é o pai, não sabe que aquilo está disponível. Ele está precisando ainda entender como o Senhor Jesus está ensinando a orar Pai. Ele precisa entender que na casa do Pai existe uma mesa, e dentro dessa mesa há comida, há relacionamento com Cristo, há comida espiritual, há comida material, há comida física, há comida emocional, há provisão, há salvação, há tudo disponível a nós na presença quando nós sentamos com o Pai e desfrutamos dele. Agora aquela mulher teve um entendimento, irmão, e aqui é 1 Jonathan, que está oculto dentro do texto. Ela falou o seguinte: Senhor, mas eu estou vendo que está sobrando, tem pedaço aí, tem uns fios, em vez de estar devorando, comendo tudo, desfrutando de tudo que está na tua presença, ele está deixando. Já que ele está deixando e tem, me dá também. É por isso que Jesus fica maravilhado, irmão, que aquela mulher tem um entendimento ali, uma revelação de que ela pode acessar aquilo porque tem muito e nunca falta, irmão. E tem gente que não ora porque pensa que Deus não pode fazer. Aquela mulher tem tanto, você pode fazer para tanto, você pode dar tanta comida, sempre vai ter mais disponível. Me dá esse restinho que eu quero. Quantos estão entendendo? Tem filho que não está desfrutando de tudo, irmão. Nós temos que ser. Eu acabei de falar que tem gente que não crê que Deus quer prosperar. Tem gente que crê que Deus não cura mais fisicamente. Tem gente que crê que não tem o melhor para ele no casamento. Meu irmão, nós temos que crer em tudo que Deus tem para nós. É todas as áreas da nossa vida, irmão. Se tem mesa, se tem pão, eu quero comer. É igual o café da manhã semana passada. Nem consegui almoçar direito, pastor. Tanta rosca, leite com Toddy, café que eu fui comer, não é mesa, é comida, irmão, é crente, nós queremos comer tudo. Manda, Senhor Jesus. O que é que tem que fazer? É prosperidade, vamos prosperar. Tem que pregar, vamos pregar. Tem que servir, vamos servir. Tem que sofrer, vamos sofrer. Tem que andar a 2ª milha, vamos andar. Tem que prosperar, vamos prosperar. O que é que tem que fazer, Senhor? Nós queremos fazer. O apóstolo Pedro foi assim, irmãos. Certa vez a Bíblia diz que ele estava, né, o Senhor Jesus ia
comemorar e preparar a Páscoa. E aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou, se despiu, colocou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou em Pedro, Pedro falou: opa, tem alguma coisa errada aqui nessa conta, Senhor. É o Senhor que quer lavar os meus pés? Aí Jesus, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre esse detalhe daqui a pouco, em outro texto. Mas Jesus fala para ele: olha, o que está acontecendo aqui, Pedro, você não vai conseguir entender agora. Você não tem maturidade para isso, Pedro. Só deixa eu fazer e continuar o que eu estou fazendo aqui. Aí Pedro: não, Senhor, eu que tenho que lavar os seus pés. Aí Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então lava a cabeça também. Crente é assim, irmão. O que tem? É pão eu quero, é rosca eu quero, prosperidade eu quero, salvação eu quero, cura eu quero, transformação da minha família eu quero, provisão eu quero, riqueza eu quero, glória eu quero, graça eu quero, poder eu quero, vida de Deus eu quero, santidade eu quero tudo, irmão. Desfruta na mesa do Pai. Aleluia. A provisão, a salvação disponível para você, irmãos. Isso aqui não é conversa motivacional e emocional não, irmão. Aquela mulher comeu, ela teve a filha curada, sem ela ter direito à promessa, só porque ela viu quão grande era, irmão, quão satisfatória era a mesa, quantas coisas tinha, e tinha gente que não estava comendo e tinha sobra para ela. Então come, irmão, amém? Desfrute. Se você está na presença, se você está na mesa, desfrute de tudo que está disponível a você. Então essa é a primeira verdade, irmãos, que algumas pessoas estão na mesa, não estão comendo, por isso tem sobra. Porque talvez você pense que aquela palavra significa literalmente migalhas, mas são pedaços que sobraram no original. Está sobrando na mesa, por quê? Porque os filhos não estão comendo tudo, eles não estão desfrutando. Tem gente que não quer: não, isso aí eu faço sozinho, eu não preciso, eu não vou na igreja, não quero, ninguém sabe. Não, nessa área ninguém entra na minha vida. Não, isso não está desfrutando o melhor de Deus, não está comendo aquilo que Deus tem para ele, não está vivendo a vida abundante que Deus tem, irmão. E a mesa está disponível. A segunda verdade desse texto que eu queria dizer é que o filho tem uma posição diferente dos demais. Aliás, já comecei falando isso, mas vou dar um pouquinho de ênfase nesse assunto. O filho tem uma posição diferente dos demais. O filho não ocupa a mesma posição. Você não pode acordar, meu irmão, ver o jornal e falar: o Donald Trump foi 50%. Agora eu estou enrolado, porque agora eu não vou conseguir pagar minhas contas. Você é filho. Você está numa posição diferente. Pastor, todo mundo vai morrer, está uma doença. Você é filho, você é de outro lugar. Você nasceu de outra semente. Você tem outras promessas. Você não pode se comparar com as coisas do mundo. Você não pode olhar para o mundo, irmão, e querer ter eles como referencial. Seu referencial é a palavra. Seu referencial é Cristo. É Ele que é o modelo. Ele é a imagem do Deus invisível. Se em nós habita a semente para manifestar a Deus e o Pai, irmão, por causa do DNA de Deus que está na semente dele, Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão do Pai. Por quê? Porque Ele veio ser modelo para nós. Nós devemos andar como Ele andou, pisar onde Ele pisou, fazer aquilo que Ele fez, porque Ele é perfeito, amém? E Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial. Então você é filho. Você quer se comparar? Compara com Cristo. Cristo orou e o negócio aconteceu. Irmão, se compara com Ele na palavra de Deus. Se compara com os apóstolos. Se compara com os filhos de Deus, irmão. E para de reclamar e achar que tudo vai dar errado. Você é filho. Filho tem diferenciação, irmão. Você tem que acordar sabendo que é filho todo dia. Você vai orar quando você acorda, você vai orar com a posição de filho. E não de murmurador e reclamador. Que nada dá certo, nada acontece. Em vez de orar: peraí, as coisas não acontecem, mas eu sou filho. E se eu peço, o Pai ouve. E o Pai tem autoridade e poder para responder. Então eu vou buscar o Pai e Ele vai me abençoar. Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque eu não estou vendo meus olhos naturais, mas de maneira espiritual eu creio e acesso a sua presença. O Senhor libere o teu poder, anjo, intervenha na minha vida. Amém? Ore conforme a palavra de Deus, segundo a verdade bíblica. Você tem um Pai. E a terceira verdade desse texto aqui é o seguinte. Presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que aquela mulher estava horrivelmente endemoniada, terrivelmente endemoniada. Nem sei o que significa isso na prática. Nós já vimos demônio horrível aí, mas eu acho que era pior isso aqui, né? Mas a Bíblia diz que com a migalha que caía da mesa, aquela mulher teve a sua filha curada. Imagina você comer pão com requeijão, irmão, rosca de leite ninho com Nutella. Imagina você, se quem não é filho come migalha, recebeu poder, irmão, imagina quem usufrui da mesa, quem é filho, quem está sentado, quem é convidado, quem é dono da herança. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Irmão, eu vou repetir, eu acho que vocês não entenderam. Aquela mulher pegou a migalha, o resto que sobrou da comida que é destinada a nós que somos filhos e temos parte na herança. Aquela migalha que ela acessou, irmão,
curou a filha dela com uma palavra. O Senhor Jesus falou, vai, seja feito conforme a sua fé. Se uma migalha aquela mulher foi curada, o que você não acha, irmão? Que você pode acessar sentado na mesa, se relacionando com o Pai, irmão. Você pode desfrutar muito da presença de Deus. Você pode acessar promessas, coisas inimagináveis, irmãos, que Deus tem preparado para você, se você crer, tomar a posição de filho, se assentar na mesa e comer juntamente com o Pai. Aleluia. Eu sei que tem alguns irmãos pensando que eu queria só essa migalha. Muda a sua mentalidade, irmão. Muda a sua mentalidade. Tem gente que pensa assim, ó, eu só quero a migalha, migalha já fez, me dá a migalha. Você é filho, você pode sentar na mesa, você pode usufruir de tudo aquilo que Deus tem, irmão. Aleluia. Por que às vezes você pensa que é só para os outros? É porque tem filho que pensa que o outro filho merece mais, sim ou não? Tem filho que pensa isso. Só que ele é filho, ele está dentro da casa, ele tem direito. O irmão do filho pródigo, o que a Bíblia diz? O filho pródigo foi lá, gastou tudo, voltou, novilho cevado. Músicas, dança, roupa, sandália, anel, novilho cevado, gordo. O outro filho chega e fala, ai pai, o que está rolando aqui? Eu estou ouvindo aí, essa música aí, para quem que é? Não, seu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado, nós preparamos um novilho cevado para ele. Peraí, e eu estou aqui, orando, obedecendo, fazendo tudo certinho há tanto tempo, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Agora vem esse miserável pecador, volta para casa e o Senhor dá para ele um novilho gordo. O que o pai falou? Tudo que é meu, é seu. Estava lá. Por que ele não comeu o novilho, irmão? Estava lá todo dia, gordão, esperando para picotar ele e assar ele para ele comer. Porque as pessoas não acessam aquilo que elas têm direito. Elas estão na mesa, a comida está ali, mas elas ficam pensando, eu não posso, porque eu sou um trabalhador, porque eu estou servindo a Deus. Irmão, você é filho de Deus. Você pode acessar tudo aquilo que o seu pai tem para você de promessa. Foi para isso que ele se manifestou como pai. Amém? Aleluia. Então, Lucas capítulo 11, versículo 9. Eu vou ler aqui de maneira mais acelerada, se o irmão da mídia conseguir me acompanhar, porque eu só quero que você veja Jesus confirmando isso aqui que eu estou falando, e é claro que é eu que estou confirmando o que ele falou, nos textos bíblicos. Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe. Você tem que pedir, você é filho. O que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Mateus 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Irmão, volta a acreditar que você pede e recebe. Amém? Acredita na palavra de Deus, que há provisão e que a oração do justo muito pode sua eficácia. Volta a crer, irmão, que existe um acesso seu na presença do Pai, onde você pode pedir e o Pai te ouve e te responde. Agora, para finalizar, irmão, você fala assim, agora acreditei, pastor. Romanos capítulo 8, versículo 32. E o Pai está te dizendo, meu filho, se eu entreguei aquilo de mais precioso, aquilo de mais valoroso, o meu bem maior, que é o meu único filho, eu entreguei ele deixou a glória aqui no céu, ele foi aí na terra ser humilhado, sofrer, esbofeteado, crucificado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi zombado, ele levou tapa na cara, ele morreu nu, tudo isso para que você fosse curado, salvo, santificado, justificado, perdoado. Você acha que se eu não te dei o meu filho, eu vou negar alguma coisa a vocês? É isso que Deus está falando. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente? Não, eu vou orar essa semana e jejuar. Irmão, ora mesmo, você ser espiritual e crer na palavra, mas Ele vai te dar de maneira graciosa, sem você se merecer, por causa da bondade, por causa do caráter, por causa do papel que Ele exerce na nossa vida, que é Pai. Porque Ele é Pai, Ele vai nos dar graciosamente com Ele as coisas espirituais, o recurso necessário. Quantas pessoas tem na sua casa? Eu e minha esposa, 2 pão para o café da manhã, um para cada um. É isso que Deus vai dar para nós, irmão? Não, Ele nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Aí você fala, pastor, mas o evangelho assim é fácil demais. Irmão, é todas as coisas.
No dia da dificuldade, tem favor para você vencer também. No dia da adversidade, no dia mau, no dia da tentação, no dia do desânimo, no dia da perseguição, tem graça e tem favor para você também, irmão. São todas as coisas da nossa vida, Ele está conosco em todos os momentos. Aleluia! Então, irmão, nós acelerarmos, que hoje é dia dos pais, né? Falei para meu pai, eu quero almoçar com o senhor domingo. Ele, não, então tá bom, meu filho, vai lá, pede comida e me manda a conta. Eu falei, pai, é dia dos não é dia dos filhos, é dia dos pais. Quem vai pagar a conta sou eu. Tem que honrar o pai, né? Amém? Não é dia do filho, é dia do pai. Então tem que honrar o pai. Você que tem pai, tiver a oportunidade, talvez está brigado com o pai, resolva a sua vida, curta o melhor da terra aqui, amém, irmãos? Logo, logo nós vai estar com o pai perfeito celestial, mas honra o seu pai e a sua mãe. Primeiro mandamento seguido de promessa. Então vamos lá, Romanos 8,17. Então, além, irmão, de nós termos a natureza de Deus, nós também somos herdeiros. E só aqui nós poderíamos gastar um bom tempo, né? Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, o que é que nós somos? Você vê muito Jesus ensinando que Deus é pai, sim ou não? Então você vai pegar um pouquinho do texto para você entender que você é filho também. Você vai entender essa verdade, que você é filho, Ele é pai. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Ué, nós temos direito à herança? Sim, herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A questão é que existe uma herança terrena e existe uma herança celestial. Sai! Brincadeira, irmão. Sempre acontece isso aí mesmo. Então, sempre existe uma herança. Tem gente que só quer usufruir da herança terrena. Sim ou não? Tem irmão que só quer a bênção aqui. Não, porque eu vou trabalhar, vou prosperar, vou crescer, eu vou fazer isso, eu vou juntar, eu vou fazer aquilo, tal. Agora tem irmão que só pensa na celestial. Não, eu não estou aqui para juntar tesouro na terra. Ele não faz nada, não usufrui de nada, irmão. Então nós temos que aprender a usufruir de tudo, irmão. Amém. Ia falar, mas não vou falar, não. Ia falar, eu não usufruo de tudo, né? Põe café, eu não gosto de café preto. Mas nós temos que tomar tudo, irmão. Tudo está na mesa, é cappuccino, café, leite com Toddy, pão, leite ninho. Tudo que tiver na presença do Pai, nós temos que tomar. Amém, irmãos? A analogia deu errado, mas você entendeu. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança, presta atenção, irmãos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque há uma herança celestial. Ah, pastor, então aí está falando, ó, tá vendo? Tem que pensar em nada da terra, não. Opa, interpretação bíblica. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, não está falando hora nenhuma que está errado usufruir da herança aqui não, irmão. Tudo que é do pai é nosso, Ele falou para o filho. Por que você não comeu o novilho cevado lá? O problema é aqueles que só quer aqui, só quer mamãozinho com açúcar, só quer viver o bem bom agora. Não pensa no reino, não pensa na igreja, não pensa no plano celestial, não pensa na vontade do Pai. Ele só quer usufruir e só quer para Ele. Isso está errado. A Bíblia diz que esse tipo de crente, esse tipo de filho de Deus, são os mais infelizes de todos os homens. São pessoas tristes, porque ainda que um dia vão alcançar uma porção, vão estar junto com Cristo, eles vivem uma vida de derrota, mesmo sendo filhos, porque não acessam aquilo que Deus tem, não vão acessar aquilo que Deus tem para eles, né, na eternidade, o galardão. Quantos estão entendendo? 1 João capítulo 3, versículo 2. Eu já quero chamar o Lucas aqui, para a gente encerrar, quero que ele cante uma canção, daqui a pouco nós vamos orar. Mas vamos lá, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amado, agora somos filhos de Deus. Presta atenção na herança aqui, irmão. Presta atenção nessa chave, nesse código secreto. Amado, agora somos filhos de Deus. Não, mas filho de Deus nós vai ser quando nós chegar lá no céu. Que hora que você é filho de Deus, irmão? Agora. Eu tomo posse da promessa agora. Eu acesso a herança de Deus agora como filho. Eu tomo posse, eu me relaciono com Ele como pai agora. Agora somos filhos de Deus. Meu irmão, se agora nós somos filhos de Deus, quantos estão felizes aqui porque são filhos de Deus? Então presta atenção, irmão, para você entender o tanto que aquilo que nós estamos acessando aqui na terra é pequeno. Você está pensando que ser filho é o melhor, que a provisão é melhor, e Deus curar, e milagre, você está pensando que isso é o melhor de Deus. Irmão, isso aqui é agora. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Tem upgrade, tem outra categoria nos esperando quando nós chegar lá no céu. Agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque quando nós estivermos com Ele, nós seremos semelhante a Ele, nós veremos Ele como Ele é. Aleluia, irmão. Será que você ainda
rapaz, não é possível. O trem está bom demais, sou crente, sou salvo, vou para o céu. E ainda tem mais? Tem. Esse Deus é um Deus de nos surpreender, irmão. Tem mais, pastor, tem mais. Eu sou filho, acesso promessa. Não, mas ainda não manifestou o que havemos de ser. Agora nós somos filhos, mas o que nós somos ainda vai se manifestar. Para que entender isso, pastor? Para você entender a eternidade. Para você entender que existe herança aqui, mas também existe herança celestial. Você ainda vai acessar coisas celestiais. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Eu tenho 5 minutos. Obrigado, Senhor Jesus. Louvor não conta não, como tempo de palavra. Mas presta atenção aqui, irmãos. Vamos encerrar lendo esse texto aqui e depois tem mais um bônus. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte. Presta atenção, irmãos. Porque isso aqui, não tem como deixar isso aqui passar em branco. Por quê? Porque não basta só ser filho. Tem que acessar a promessa, tem que crer, tem que sentar na mesa, tem que comer. Quando, irmão, nós oramos, pregamos, exortamos, ensinamos as pessoas a se relacionar com Deus, como a Bíblia nos ensina, isso é para o seu benefício, amém? É para o reino de Deus também, mas Deus tem os seus planos. Fica tranquilo que Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, mas tem coisa que é para você, irmão. Ser alguém espiritual é para você acessar a promessa. Presta atenção, você acha que só de ser filho você já acessou a herança? Não. O Pedro pode dirigir meu carro? Não pode. A Júlia pode? Pode. Ainda que dê uns arranhãozinhos, mas pode. Tem uns irmãos que dão uns arranhão nos trem, dá uma benção, que o irmão já dá trabalho para Deus, não dá o dízimo, mas tá ali, vai acessando a promessa e Deus vai aprender, sim ou não? Presta atenção, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Você nasceu de novo, você é filho, você tem o espírito, você tem a natureza, mas tudo aquilo que Deus prometeu para você, você não pode acessar porque você é criança, você é imaturo. Aquilo está disponível, mas você não consegue acessar. Ainda que aquilo é para os filhos, ainda não está disponível. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, porque você ainda não consegue acessar algumas verdades. Tem coisa que Deus quer liberar para você, irmão, que você ainda não está preparado. Pedro estava lá, Senhor, lava aqui. Não, eu vou lavar, mas você só vai entender isso lá na frente. Segura aí que essa revelação não vai ser dada aqui não. Tem coisas que você tem que ser maduro para entender e para ter, irmão. Você está achando que Deus vai depositar riqueza na mão de cada um? Você está achando que Deus vai derramar dons espirituais sobre qualquer pessoa? A pessoa tem que amadurecer, ser capacitada, porque quando ela é menor, ela não desfere nada do escravo. O que é que o escravo acessa, irmão do seu Senhor? Me fala o que é que o escravo acessa, a não ser trabalhar de graça. O escravo não consegue, ele trabalha para o Senhor, mas ele não tem acesso, ele não tem direito a nenhuma arruela daquilo que é do seu Senhor. Agora do filho pertence todas as coisas do pai, mas o filho só acessa quando ele alcança um nível de maturidade, porque se ele é menor, ele em nada difere do escravo. Ah, pastor, então é por isso que às vezes eu oro, estou na igreja, mas parece que eu não acesso. É por isso, irmão, é exatamente por isso, porque se você for espiritual, se você tiver revelação da palavra, entender a eternidade, Deus como pai, amadurecer, obedecer a Deus, viver uma vida dentro do propósito de Deus, você vai ser diferente do escravo. Por quê? Porque você vai poder acessar todas as coisas do Pai. Mas se você for menino e amadurecer, não adianta, você não vai usufruir.